Olá, bem-vindo ao Virtual Meeting, um encontro que nós aqui do Instituto de Desenho Instrucional promovemos. Tivemos um insight de trazer para você e para todos que nos assistem sobre algumas questões relacionadas ao novo normal. A gente está vivendo aí uma pandemia e esse novo normal é uma das preocupações maiores em relação ao que vai acontecer, né, depois de essa pandemia passar, esse isolamento se afrouxar, né? Então, eu trouxe para vocês o novo normal em relação à educação, que é a área na qual a gente trabalha aqui, e também em relação ao trabalho. Para começar, eu queria que você lesse comigo essa frase, porque essa frase tem muito a ver com o que vai acontecer na sequência de tudo isso, né? Muitas das nossas medidas de emergência se tornarão hábitos de vida, é a natureza das emergências. Yuval Harari é um autor de Homo Deus e Homo Sapiens, um livro bastante polêmico, né, que diz aí que a robotização está chegando, né, a digitalização dos processos está aí e que a tendência é que o robô tome conta aí do trabalho de muitos humanos, né? A gente percebe que nessa transição, nessa emergência da pandemia, nós estamos tornando assim hábitos que até então a gente não tinha ou que eram muito pouco frequentes, hábitos mais constantes. Um deles é a educação à distância, né? Antes da pandemia, de haver todo esse isolamento, a educação à distância praticamente ela tinha um viés muito tímido, né, em relação às escolas formais, por exemplo. Já no sentido do trabalho, o home office, né, com essa necessidade de isolamento, as pessoas tendo que ficar nas suas casas, tendo que trazer para as suas casas o trabalho do dia a dia, o home office existia também anteriormente, mas de uma forma muito tímida. Então, a gente percebe aí que esses hábitos novos em relação ao home office e também a educação virtual, elas se tornam mais frequentes. E provavelmente a gente vai perceber que a natureza dessa emergência da pandemia vai se tornar uma realidade muito comum no dia a dia aí dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, no decorrer dos anos que se seguirão. Então eu trouxe alguns dados estatísticos que a gente pode conversar também sobre alguns hábitos que não só foram tomados, como eles vão ser recorrentes após a pandemia. A gente percebe aqui que 43% das pessoas vão optar em fazer cursos online. Eu trouxe aí esse material de uma agência de consultoria chamada Tolusa. E eles falam que esses hábitos de fazer cursos online tendem a subir 43% pós-pandemia. Assim como o trabalho remoto, que muito mais do que o curso online, também tende a se fixar no dia a dia do trabalho das pessoas. Então, a gente percebe que tanto a questão da educação como o do trabalho, eles tendem a não só aumentar, como também a dar um incremento daquilo que já existia. Como eu falei anteriormente, o home office ele já era feito por muitas instituições, por muitas empresas de uma maneira muito complementar, e hoje ela vem tomar aí o lugar de muitas atividades, de muitas ações nas empresas que até então ficavam relegadas à parte presencial. As empresas então vão ter que redesenhar aí a questão dos seus processos para pensar no trabalho remoto, porque realmente vai sofrer um incremento de 63,8%. Outra questão bacana é a revisão de crenças e valores. 49% de incremento, ou seja, mais da metade da população vai sentir necessidade de uma revisão das suas crenças, daquilo que acredita e dos valores que elas têm em relação ao processo da educação como um todo e também do trabalho. Então a tendência é que as pessoas tendam a pensar diferente ou mudar as suas opiniões em relação àquilo que vivenciavam anteriormente. 57% busca por novos conhecimentos de maneira contínua, ou seja, o long life learning, que a gente falou em outras ocasiões, de buscar esse conhecimento, essa atualização constante, ela torna-se cada vez maior, né? Então as pessoas vão dar continuidade na busca por novos conhecimentos de maneira contínua.
58% vão considerar a educação à distância. Eu li num artigo anterior, que eu vou trazer aqui para vocês também, que os alunos tendem a não desmerecer mais a educação à distância, no sentido de eles perceberam que com a pandemia estudar online acrescenta na vida deles, acrescenta em termos de tempo, acrescenta em termos de acessibilidade. Alunos que até então não consideravam de forma alguma trabalhar isso de forma online, eles trazem isso como uma opção agora, onde o aluno ele se sente mais confortável em termos de tempo, de acessibilidade, de localização, assumindo atividades online do que estritamente presenciais. Então, a gente percebe aí 58% das pessoas considerando melhor a educação à distância. Na sequência, eu trago para vocês hábitos que surgiram durante a pandemia, que são o quê? São alguns hábitos de clientes aumentando aí o volume de compras durante o isolamento social, aumentando o volume de compras online, tá? Eu não coloquei aqui, mas 61% das pessoas, dos clientes, foi o que aumentou aí as compras no sistema online. Então, o sistema online teve um incremento de 61%. 52% dos clientes estão comprando mais em sites e aplicativos durante a quarentena. Então é um hábito também que surgiu aí durante a pandemia, é a aquisição de produtos, serviços de maneira online, né? E 70% dos clientes pretendem continuar comprando após a pandemia passar. Isso quer dizer o quê? Que após o evento da pandemia, as pessoas tendem a adquirir produtos e serviços de maneira virtualizada. Por quê? Porque com o isolamento criou-se aí uma consequência do medo das pessoas realmente só saírem de casa ou fazerem algo presencialmente se realmente for necessário. Então isso causa esse incremento total na forma como as pessoas estão comprando, na forma como elas estão distribuindo também os seus produtos e os seus serviços e também a forma como elas pretendem aí continuar comprando futuramente. Então esse incremento é bastante alto e a gente percebe aí que os hábitos que surgiram na pandemia tendem também a continuar no sentido da compra. Outra questão interessante é a questão do professor, né? A gente percebe aí que existe uma problematização de todo o processo de entendimento dos professores do uso das novas tecnologias. Muitos, em artigos que nós também acessamos, dizem que até então existiam de forma tímida tecnologias a serem trabalhadas de forma mais virtual, tanto em escola pública como em escola particular, mas que até então não era tão requerido ou não era tão obrigatoriedade assim do professor acessar esse tipo de tecnologia ou distribuir conteúdos através da tecnologia. Mas a gente percebe aqui pelos dados que o professor aí teve que se reinventar completamente em questão de dias, com tudo que diz respeito ao uso de tecnologias para disseminar aí o conteúdo, para dar continuidade nesses calendários acadêmicos formais. Então, a gente percebe que a gente tem um problema, um obstáculo com tudo isso que vem com relação à pandemia. Primeira coisa é que 70 milhões de brasileiros têm um acesso muito precário à internet. Então, a maioria das preocupações que a gente percebe é que realmente os brasileiros eles têm essa dificuldade, e não só a dificuldade de acesso, de conhecer as plataformas, mas também como isso vai chegar no professor. Então, 70% dos brasileiros têm um acesso muito precário à internet. Logicamente, em termos de educação à distância, que o básico da educação à distância é realmente ter acesso a uma rede de computador, mas a internet, logicamente isso é um problema enorme a ser vencido, né? É muita gente com acesso precário. 70% dos professores se dizem muito ansiosos, em contrapartida de 3% que se diz assim confortável em realizar os trabalhos via online. A gente percebe então que também é um número bastante grande aí de professores ansiosos, né? Muitos professores aí têm assim essa dificuldade de criar o contexto virtual de educação, de
fazer os seus videoaulas, de disseminarem conteúdos usando aí aplicativos diferenciados. Primeiro porque eles não conhecem, não tiveram tempo hábil para conhecer todas essas tecnologias existentes. E segundo, é a ansiedade que isso traz em ter que agora conhecer tudo isso num período muito curto de tempo, né? Então, realmente é uma questão das escolas também não terem trabalhado, não terem se antecipado para esse problema da pandemia. Logicamente, ninguém sabia, mas hoje a gente percebe aí que os professores realmente estão tendo que se reinventar. 83% desses professores não estão preparados para ensinar online. Nós que trabalhamos com a preparação formal desses indivíduos, desses professores, desses colaboradores das empresas trabalharem com ensino online, a gente realmente percebe que é bastante grande essa questão dos professores não estarem preparados. Não estar preparado quer dizer não ter conhecimento integral de onde a tecnologia pode chegar, como essa tecnologia pode ser usada para avaliar esses alunos, como essa tecnologia pode ser utilizada para chegar no aluno através de recursos diversos. Então, essa ansiedade do professor, ela está muito ligada a como fazer, né? E isso aí traz essa porcentagem alta de professores aí se sentindo num despreparo, né, de atender de maneira online. 78% dos docentes se dizem não realizados com o trabalho atual. Isso é de praxe, né? A gente percebe que o professor ele é muito tomado, ele é muito cobrado e com certeza a pandemia, essa questão da obrigatoriedade online também faz com que os professores informem, não estarem assim tranquilos com essa experiência, não estarem felizes, né, com o momento atual e como eles estão agindo aí em relação aos estudos. 90%, veja, praticamente 90% dos docentes informam que jamais ou tinham tido qualquer tipo de experiência com EAD. Isso é muito evidente em escola pública, onde realmente existe a precarização do acesso, não só à internet, mas também a formação dos professores para o uso das tecnologias, mesmo porque é um sistema que não disponibiliza isso para o professor. Então, logicamente, vai trazer uma alta porcentagem, 90% deles, informando que jamais tiveram acesso a qualquer tipo de tecnologia de educação à distância. Isso vai precisar mudar, a tendência é que isso continue, que os professores, até os governos, o Estado, ele se antecipe no sentido de trazer para o professor essas novas tecnologias e automaticamente agregando isso no dia a dia. Como eu falei, com o término dessa pandemia, a tendência é que a educação à distância ela seja usada aí mais vezes pelo professor de forma mais complementar, que até então não era utilizada. Então a tendência é que esses 90% diminuam. 55% não receberam nenhum tipo de suporte ou treinamento para atuar na forma não presencial. Ou seja, praticamente metade da população dos professores não recebendo qualquer tipo de educação formal, preparando-os para o uso da tecnologia. É uma porcentagem bastante grande, poderia ser muito pior, mas a gente percebe que as escolas vão ter que começar a correr atrás do prejuízo, buscar essa formação e esse desenvolvimento do profissional na escola, também no ramo corporativo, para atuarem mais com um treinamento mais voltado para a virtualização. Em contrapartida aqui, falando um pouco do ramo corporativo, da mesma forma o treinamento corporativo com o home office tende a ser cada vez mais virtualizado. Então as empresas, as instituições têm que começar a prever isso também e a trazer para dentro uma equipe de formadores ou uma equipe de desenvolvedores que disponibilize o treinamento virtual, o treinamento no formato online para os seus colaboradores. Voltando aqui, 83% dos professores normalmente se comunicam pelo WhatsApp em vez de usar ferramentas pedagógicas. E na sequência aqui a gente percebe que 56% que usam o WhatsApp são da escola pública. Então assim, independente de ser escola pública ou privada, praticamente todos os professores eles utilizam esses aplicativos de comunicação para dar aula, tá? A gente percebe, porém, que é mais na escola pública que o professor utiliza o WhatsApp,
esses aplicativos de comunicação para dar aula. Em contrapartida, as escolas particulares acabam utilizando mais os ambientes virtuais de aprendizagem que a instituição disponibiliza. Escolas particulares ou públicas que ainda não disponibilizam isso de forma online têm que correr atrás do prejuízo. Isso é inevitável. Outra questão aqui é que 75% relatou que não recebeu nenhum apoio emocional da escola no sentido de se trabalhar no formato online. Logicamente, como eu falo ali, o professor ele teve muito pouco tempo para se reinventar, é questão de dias que ele teve que assumir mais essa posição de professor, de tutor, mediador online, e com isso aí acabou incidindo emocionalmente, mais uma carga emocional para o professor, e a maioria deles, praticamente 70% dos professores, dizem que não receberam qualquer tipo de ajuda da instituição, da escola, da empresa, emocional, né, ajuda emocional, para se trabalhar essa questão da ansiedade que eu falei aqui anteriormente, né? Afinal, são 70% de professores ansiosos. Veja que bate aqui a porcentagem praticamente com 70% de que não receberam essa ajuda emocional, né? Então, escolas, por favor, utilizem aí seus psicólogos ou abram uma rede entre os próprios professores, uma comunidade de prática, algum lugar ou um grupo no WhatsApp onde possam dar-se apoio emocional entre si, né? A diretoria da escola ou a própria instituição ou empresa, trazer um grupo aí de pessoas, profissionais que possam ajudar o professor no sentido emocional, para que ele não se sinta tão ansioso, né? Afinal de contas, a ideia é que esse professor acabe tendo que assumir adiante essa posição na escola. E aí eu entro com este slide aqui, que quer dizer sobre o que é que a gente pode esperar dessa pandemia aí, no sentido do que a gente vai ter aí, encarar, né, nesse novo normal com relação ao trabalho e também com relação à educação. A gente percebe aí que pós-pandemia a ideia é que novas aquisições e fusões comecem a ocorrer, né? A digitalização do atendimento também vai ter que ser dado um incremento nisso. Então a gente percebe aqui que 83% das empresas vão iniciar aí processos de digitalização. O que isso quer dizer? A maioria das empresas vai buscar aí soluções, vão buscar parceiros, fornecedores que possam promover a digitalização de todo o processo, não só do home office, mas também da forma de treinar os seus colaboradores, da forma de efetuar os seus serviços. Muitas coisas que antes eram vendidas presencialmente vão começar a ser vendidas online. Muitas coisas que eram antes ensinadas presencialmente vão ser oferecidas de forma online. E muitas coisas que eram feitas de forma presencial nas empresas também vão sofrer esse incremento do home office. Então, não é pouca, né? Não é pouca essa estatística. 83% dessas empresas vão iniciar esse processo de digitalização. Isso quer dizer o quê? Também vai ocorrer aí novas fusões, novas aquisições. A tendência é que as empresas menores que não possuam caixa ou não possuam disponibilidade de se digitalizar, elas tendam a se fundir com empresas maiores. Por exemplo, instituições de ensinos aí maiores que já tenham disponíveis ambientes virtuais de aprendizagem ou ambientes digitalizados, vão aí poder ajudar as menores, fundindo-se, fazendo essas fusões entre si, para que a educação continue a ser oferecida e que também o trabalho continue a ser possível de uma maneira cada vez mais virtualizada. Então, são 83%. Outra questão é a questão do trabalho, né? O trabalho remoto, o home office e o redesenho dos processos do trabalho, né? A tendência é que as empresas aumentem aí em 54% a sua atitude de trabalho. O que isso quer dizer? As empresas, 54% das empresas existentes hoje tendem a oferecer o home office de alguma maneira. E desses 54% a mais de empresas, né, que vão aí oferecer isso tudo em maneira home office, vão manter em 18% as empresas que já fazem. Então as empresas
desses 54% que vão aderir ao home office, 18% tende a manter. Então as empresas aí que já começaram com home office, que ainda não estou falando das empresas agora que vão ainda aderir ao home office, as que já aderiram, tendência é que 18% continue no home office. Não traga mais a pessoa, o seu trabalhador, o colaborador para dentro da empresa. E aí, por último, a questão dos cursos online, da educação, né? O redesenho também dos programas. Tanto no home office, como no ensino, na educação, como no trabalho, há necessidade de um redesenho dos programas, um redesenho organizacional para que as empresas comecem a oferecer o home office e também comecem a utilizar o treinamento online, né? E as empresas e as escolas também redesenham seus programas para poder oferecer pelo menos parte da sua formação na questão, na virtualização, na questão online, no formato online. Aí me pergunto, professora Michele, será que a tendência é que as empresas, o MEC, continue com esses decretos provisórios para continuar oferecendo o ensino online? Certamente que sim. Vai haver aí uma discussão mais à frente das escolas e instituições públicas e privadas realmente darem continuidade com pelo menos parte da carga horária no online, principalmente por estarem se antecipando a um próximo problema, um contexto que possa ocorrer. Então, aqui voltando, as escolas também vão ter um aumento, a gente vai ter um aumento de 73% das escolas fazendo a inclusão do formato online na sua instituição, no seu redesenho de processo. E as empresas que já fazem isso hoje, a tendência é que metade praticamente mantenha o curso online, tá? A gente percebe que aqui dentro desses 48% mantendo a EAD, são também os alunos, tá? Os alunos tendem também a dar continuidade no ensino à distância. A gente percebe pelos artigos, pelos depoimentos de alunos e professores, que pelo acesso, pela dificuldade às vezes de acessar ou de chegar em tempo numa universidade ou ter tempo hábil para participar, depois de um longo período de trabalho ainda ter que ir até a universidade para estudar, a gente percebe aí que muitos deles vão aproveitar e aderir aí à educação à distância como um processo natural de acesso à educação, né? Então a tendência é que os alunos comecem a procurar mais cursos que ofereçam pelo menos parte da carga horária, se não toda, à distância. Aí por último aqui eu quero falar para vocês dos receios que surgiram também durante a pandemia, que são o quê? O risco de deixar pelo caminho o tão sonhado diploma, né, que virou aí uma realidade. Então, para 50% dos inscritos em cursos superiores, a gente percebe aí o medo que eles têm de não dar continuidade nos estudos, ou de não conseguirem terminar o seu calendário acadêmico, ou de não conseguirem dar aí continuidade na sua formação. Dentre estes, a gente percebe que 52% dos alunos temem não ter como continuar o curso, mais da metade. No sentido de, será que a instituição vai conseguir terminar o meu calendário? Será que eu vou conseguir me formar? Principalmente os que estão no último ano, né? Será que eu vou conseguir me formar com essa pandemia? Será que o calendário vai, né? Então, essa aí, mais da metade aí das pessoas com esse temor, né, de não ter como continuar aí o trabalho. Dentro desses 52%, a gente percebe que também aqueles que perderam os empregos, né, que também, em termos financeiros, tem aí esse receio de dar continuidade ou não nos seus estudos. 22% dos alunos dizem que não vão continuar o curso, que vão continuar o curso, seja qual for o cenário. Então a gente percebe aí que 1/4 da população tende a dar continuidade no estudo, não importa o cenário se apresente. Em contrapartida, um pouquinho mais dos alunos, né, 26% desses alunos avaliam desistir ou trocar de curso. O que acontece nessa última porcentagem? Muitos dos alunos que até então estavam aí no processo, principalmente os dos primeiros anos do curso superior, eles começam a repensar as suas escolhas. Então a tendência é de que os alunos avaliem desistir de cursos que eles acabaram optando
ou reavaliando a troca para cursos diferentes daquelas escolhas que eles fizeram anteriormente. Então, ficam aí algumas estatísticas interessantes em relação ao trabalho, em relação ao home office, em relação à educação e também ao treinamento virtual. E aí eu deixo para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, contatar o Instituto, né? A gente tem aí nossas redes, no Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, não coloquei todas, mas nas quais vocês podem aí anotar e contar assim a sua experiência, trocar ideias conosco, porque o mais importante de tudo é que a gente consiga em conjunto chegar a um consenso, a uma troca de experiências, a um networking. O Instituto de Desenho Instrucional tem aberto as portas para todos aqueles que querem participar, contar um pouco da sua experiência, para que a gente possa chegar aí no entendimento do que realmente vai acontecer pós-pandemia. A princípio são essas as instruções que eu tinha para passar para vocês nesse Virtual Meeting. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida via WhatsApp e nossas redes sociais. Até mais!